E aí galera, quem fala aqui é o Prof. Caio, o professor de matemática que te leva a 800 mais no Enem em matemática. Vamos pro vídeo? Pessoal, eu decidi gravar esse vídeo aqui para te ajudar, para ajudar todo mundo que vai fazer o Enem a fazer a prova num tempo mais curto. Por quê? Porque a gente sabe que o Enem é uma prova muito longa e que o tempo para a gente resolver ela não é tão longo assim, O tempo passa muito rápido quando a gente está fazendo o Enem. Se a gente não adotar as estratégias certas de resolução de prova, de estudo de matemática, a gente pode ficar sem tempo lá na hora da prova, beleza? E o que acontece quando você fica sem tempo? Coisas ruins acontecem. Primeiro, se você não conseguir resolver todas as questões a tempo, você pode correr o risco de ter que chutar questões, certo? Então vamos imaginar o seguinte cenário. Você está resolvendo a prova do Enem, você já resolveu ciências da natureza inteira, chegou na prova de matemática. Aí você está resolvendo a prova, já resolveu 35 questões de matemática e o tempo está no final. Você percebe que só tem tempo para preencher a grade de respostas. O que você vai fazer? Primeiro que vai bater um desespero danado, Mas o que você vai fazer? Você vai chutar as 10 questões que você não teve nem tempo de ler. Aí você corre um risco grande de ter que chutar questões fáceis ou até questões médias que você seria capaz de fazer. E aí que está o grande problema. Se a gente chuta questões fáceis e erra, a gente é penalizado, Por quê? Porque as questões fáceis elas vão valer mais pela TRI. Se você chutar e errar a questão fácil, a sua TRI pode desmoronar. Então é importantíssimo que a gente faça a prova do Enem no tempo. Para isso, eu separei então um conjunto de 3 dicas e olha pessoal, eu se fosse você ficava até a última, porque a última dica é a mais importante no meu ver e a que o pessoal menos conhece ao mesmo tempo. Então, vamos para as dicas. Primeira dica, pessoal, é menos resumos, mais exercícios. O que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo um estudo de algum conteúdo para o Enem, nas outras disciplinas, como, sei lá, História, Geografia, Biologia, faz muito sentido você fazer um resumo, com os principais tópicos e daí depois fazer questões. Só que em matemática, as coisas não são bem assim. Na matemática, o ideal é você assistir a aula, Claro, mantenha uma anotação ali no seu caderno da aula e depois fazer exercício, entendeu? Faz a aula, faz o exercício. Somente dessa forma você vai saber se você compreendeu ou não os conceitos que você viu na aula. Fazer resumo, pessoal, toma muito tempo, principalmente se você for aqueles alunos mega caprichosos que ficam muito tempo em cima do resumo. Então o que eu dou de dica para você é o seguinte, não gaste tempo com resumo, use seu tempo resolvendo questões do Enem. E exercícios, pessoal, vamos combinar, Eles te mostram exatamente o que você sabe e o que você não sabe do conteúdo. Então é importantíssimo que aquilo que você não sabe, você busque melhorar, certo? Então você vai poder tirar suas dúvidas ou com um amigo, ou com um professor, não sei. Eu acho que o ideal seria você ter um professor a quem você pode mandar as suas dúvidas, Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas é o ideal. Agora, se você não tirar as suas dúvidas, você não vai evoluir, certo? Então você tem que tirar as suas dúvidas, você tem que entender exatamente onde que você errou cada questão que você erra. Ainda falando sobre questões, pessoal, treine com questões do Enem. Se o seu objetivo é passar em alguma universidade com a nota do Enem, que sentido faz você treinar com questões de outras bancas, Eu digo o seguinte, treine com questões do Enem. E eu vou além. Treine questões de assuntos que você está vendo agora e de assuntos que você viu há um tempo, porque a gente tende a esquecer as coisas. Então, se você estudou frações lá em março, aí em junho você está vendo, sei lá, função exponencial, e você nunca mais tocou em frações, a chance de você esquecer algumas coisas importantes de frações é alta. Então, resolva exercícios de frações em um dado momento do ano, além daquele momento em que você viu propriamente dito o conteúdo. E a dica número 2, para quem me acompanha já, sabe que eu sou fã de usar macetes nas questões do Enem. O macete, ele não é algo assim opcional, eu diria. Se você quer resolver a questão do Enem
né, a tempo de conseguir terminar a prova, você precisa usar os macetes, né? Não é algo opcional. Tem muita questão que o Enem quer que você use o macete. Ah, professor, mas eu não sei o macete, onde que eu busco esse tipo de material? Primeiro passo, então vou te dar 2 dicas para que você saiba como aprender esses macetes, tá? A primeira dica é, vai pro meu Instagram, @prof_caio, lá eu posto dica de macete toda hora, né? Assiste os meus reels lá, vê os meus conteúdos do feed, lá tá cheio, cheio, cheio de macete. Outro lugar, outro momento que eu dou bastante macete, bastante dica são nas lives de quinta-feira que eu faço ao vivo e gratuitamente aqui no canal do YouTube. Então, se você nunca acompanhou uma aula, venha para a próxima aula. Quinta-feira que vem vai ter aula, isso é certo. Eu não sei nem quando que você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo antes do Enem, então é certo, é garantido que quinta-feira às 8 horas, 20 horas da noite, né? Vai ter live. Então venha para a live, porque nessas lives eu dou conteúdo, eu dou exercícios e eu dou muito macete. Dica número 3, e é a dica mais esperada, a dica mais importante, como eu falei, além dela ser a mais importante dessas dicas que eu vou dar aqui, ela é a que os estudantes menos conhecem, certo? É uma dica que eu mesmo criei, é um método que eu desenvolvi para que você consiga treinar para o Enem da forma certa. Vamos pensar um pouquinho. Como eu falei antes, você tem 3 minutos por questão no Enem, certo? 3 minutos. Claro, isso é uma média, né? Você pode demorar 1 minuto numa questão e 5 minutos em outra. Tudo bem. Em média, você tem que levar 3 minutos para resolver uma questão. Então, se você vai fazer uma lista de 20 exercícios, o ideal é que você resolva essa lista em 60 minutos, né? 3 minutos por questão. Então, uma lista de 20 questões, você tem que resolver em 1 hora, certo? Mas aí que entra o problema. Muitos alunos não conseguem resolver a lista de 20 exercícios em 1 hora. Na verdade, eu diria que a maioria não consegue resolver em 1 hora. E você sabe por quê? Porque você está fazendo, porque eles estão fazendo o estudo, né? Resolvendo a lista, não que seja da forma errada, mas não é da melhor forma possível. E eu vou te mostrar qual que é a melhor forma de resolver uma lista de 20 exercícios, por exemplo. Olha só o que você vai fazer. Você vai pegar e vai resolver aquela lista como se você estivesse no Enem, tá? Você vai fazer a lista como se você estivesse no Enem, certo? Você vai separar apenas aquela folha da lista, se possível imprima a lista, né? Porque vai ficar mais simulado com o Enem ainda. Pega uma caneta para resolver, né? Não usa lápis, porque no Enem você não pode, né? Então você vai ter que usar caneta no Enem. Usa a caneta no seu exercício de casa também. Beleza. Aí você vai tentar resolver a lista como se você estivesse no Enem. Se você está no Enem e você pega uma questão que você não consegue resolver, o que você faz? Você fica ali 20 minutos em cima dela? Não, você pula, você chuta a alternativa e pula. Ah, professor, mas como é que eu vou aprender se eu não ficar tentando? Calma, calma, já vou te dar todo o procedimento, tá? Esse primeiro passo é você resolver a prova como se você estivesse no Enem, porque daí você vai simular 2 coisas, tá? Você vai simular a situação de prova, né? Ou seja, se possível, usa até uma máscara, né? Porque no Enem você vai ter que usar a máscara de novo, então por que não treinar já usando a máscara, né? Põe a máscara lá, resolve a prova como se você estivesse no Enem, vai marcando as suas alternativas corretas, cronometre o tempo que você leva para resolver essa lista e depois você vai conferir, né, com o gabarito as questões que você acertou, as questões que você errou. Ali você vai ter o seu desempenho real, certo? Aquele vai ser o seu desempenho como se você estivesse no Enem. E aquele tempo que você cronometrou tem que ser próximo de 60 minutos, beleza? Lembrando que a lista que você está resolvendo tem 20 questões. Feito isso, você vai tirar a máscara, né? Você vai parar o cronômetro, você vai pegar uma água, dar uma relaxadinha e você vai passar agora de novo, questão por questão. Principalmente nas questões que você errou. Você vai olhar as questões que você errou e você vai quebrar a cabeça para tentar resolver elas da forma certa até que a sua cabeça diga chega, beleza? Se antes você pulou a questão porque ela era muito difícil e no Enem não vale a pena a gente quebrar a cabeça 20 minutos numa mesma questão, né? Porque você vai perder muito tempo. Então o que você deve fazer? Você deve tentar resolver a questão a qualquer custo
E depois, se você não chegar numa resposta, aí sim você vai tirar a dúvida com o seu professor, com o seu colega, você vai procurar um vídeo explicando a questão, aí sim você pode realmente buscar ajuda, mas a ideia é que você quebre a cabeça o máximo possível para tentar resolver você mesmo, certo? Com isso, pessoal, você vai ter um tempo que você está resolvendo a sua lista, você vai ter o seu desempenho cronometrado ali e registrado e, ao mesmo tempo, você vai depois olhar questão a questão, né, para entender o que você errou, você vai quebrar a cabeça naquelas questões que você tinha chutado antes e você vai melhorar o seu desempenho lista a lista. Faça isso com todas as listas que você resolver até o Enem, que o seu desempenho vai ser turbinado, beleza? Se você gostou dessas dicas, deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal. E lembre-se, quinta-feira tem aula ao vivo. Valeu!